Olá, mais um estudo de livro e hoje abrindo aqui Dalga Larrondo, com psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. O nosso foco nesse livro vai ser trabalhar com funções cognitivas. Então, a gente já sai lá para o capítulo 11, onde a gente vai falar, né, de funções psíquicas elementares e suas alterações no exame de estado mental. Exatamente para associar lá no manual de avaliação neuropsicológica à prática da testagem cognitiva que vivenciamos aí 3 dias de estudos, né? 3 vídeos aí de estudos. Quem ainda não assistiu, tá ali, tá no canal Alumpsi, é só retomar esse vídeo e verificar que tem vários outros livros com conteúdo explicativo. E para você que ainda não curtiu o canal, vai lá, curte, comenta, segue, clica no sininho. Eu não sei onde estão essas funcionalidades aqui, mas vai lá, segue, se inscreve, tá? O canal precisa da sua ajuda para crescer e para a gente continuar perpetuando esse trabalho. Bora nós! Então, o livro na proposta de estar estudando as funções cognitivas é o livro de Paulo Dalgalarrondo, Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. E Paulo já traz na introdução dele que a psicopatologia é uma ciência que necessita de um idioma bem construído, claro, compreensível e honesto para a comunicação dos fatos clínicos. A primeira dessas duas correntes é uma tradição da psicopatologia, construída de uma forma artesanal e muitas vezes genial, com um apuradíssimo método de observação e análise dos dados clínicos desenvolvidas pelos grandes autores do século XIX e século XX, bebedores das melhores fontes da tradição filosófica e clínica. A segunda corrente é construída pelas neurociências cognitivas modernas, possivelmente uma das mais produtivas áreas de conhecimento científico atual, com implicações crescentes para o crescimento do transtorno psicopatológicos. Se ao unirmos a valiosa tradição da psicopatologia com a sofisticada neurociências modernas, é que é possível ou não produzir uma obra útil e relevante. Cabe apenas o leitor decidir. Então, somos nós. Se esse estudo vai ser proveitoso ou não. E a gente já vai lá para a parte 2, que o autor traz no livro, que é exatamente a parte da avaliação do paciente de funções psíquicas alteradas, sendo que a gente vai trabalhar funções psíquicas elementares e suas alterações no exame de estado mental. Puxando desses capítulos que vão ser trazidos ao longo de nosso estudo, as funções cognitivas básicas. O capítulo 11, ele busca a introdução às funções psíquicas elementares. A psicopatologia organiza o estudo da mente de uma estratégia de abordagem de vida mental que, por um lado, é bastante útil porque permite detalhamento, mas, por outro, um tanto quanto arriscada, pois pode suscitar enganos e simplificações inadequadas e porque facilmente se passa a acreditar na autonomia desses fenômenos como se fossem objetos naturais. Então, entendendo essas funções mais afetadas nos transtornos psicoorgânicos, a gente traz aí o da consciência, atenção, orientação, memória, inteligência, linguagem. E as funções mais afetadas nos transtornos do humor e da personalidade, a gente traz a afetividade, vontade, psicomotricidade, personalidade. E as funções mais afetadas nos transtornos psicóticos, a gente fala que o autor traz, né? A senso-percepção, o pensamento, o juízo da realidade, a vivência do eu e a alteração do self. Nós vamos ver os básicos aqui, mais nos transtornos psicoorgânicos, tá? No entanto, não adianta simplesmente querer analisar um construto, a atenção. A gente tem que entender esse indivíduo, a subjetividade dele e buscar dentro da objetividade, que são os sinais, os sintomas, comportamento, o que de fato está afetando toda a parte de cognição. Que fique claro, não existe funções psíquicas isoladas e alterações psicopatológicas compartimentalizadas desta ou daquelas funções. É sempre a pessoa em sua totalidade que adoece. E aí a gente abre o capítulo 12, a consciência e suas alterações. Pode-se resumir os usos dos termos de consciência em pelo menos 3 concepções diferentes: o sentido neuropsicológico, o sentido psicológico e o sentido ético-filosófico. Vamos entender cada um desses? Só que é importante trazer que o autor
já abre o capítulo dizendo a consciência é considerada sim uma função cognitiva, mas com um papel muito especial. Ela é uma função de suporte, uma função de base. Segundo Dalgalarrondo, a consciência não é apenas um processo isolado, mas um estado que permite todas as outras que existam. Então, a consciência, ela se encaixa aí na função integradora, que é a capacidade de integrar as informações de atenção, memória, percepção, entre outras, em uma experiência única e coerente. Ela traz à luz a cognição, né? Metaforicamente, se a mente fosse um palco, a consciência seria o refletor. Olha que lindo que o autor coloca, eu achei isso lindo. Porque a gente começa a entender como que funciona um pouquinho da nossa cacholinha, né? Sem essa luz, o nível de alerta, né, que é aquele foco, aquela atenção que coloca, as funções como o pensamento, a linguagem ou memória não podem operar. E a diferença entre nível e conteúdo, né, que tem aí? O nível é estar desperto, é a base neurobiológica, é a cognição fria. O conteúdo é o que está pensando agora, é a atividade cognitiva propriamente dita. E diante disso, a gente entende aí os sentidos neuropsicológicos, que emprega o termo consciência no sentido de estado vigil, essa vigilância, o que, de certa forma, iguala a consciência ao grau de clareza do sensório. A consciência aqui é fundamentalmente o estado de estar desperto, acordado, vigil, lúcido, trata especialmente no nível de consciência. E aí ele traz a outra concepção, que é o sentido psicológico, que conceitua como a soma total das experiências conscientes de um indivíduo em um determinado momento. Nesse sentido, a consciência é o que se designa campo da consciência. É a dimensão subjetiva da atividade psíquica do sujeito que se volta para a realidade. Na relação do eu com o meio ambiente e a capacidade consciente de perceber e conhecer seus objetos. E tem um sentido, que é a terceira concepção, que é o sentido ético-filosófico, que refere-se à capacidade de tomar ciência dos deveres éticos e assumir a responsabilidade dos direitos e os deveres concernentes à nossa ética, a essa ética. Assim, é atributo do homem desenvolvido e responsável, engajado na dinâmica social de determinada cultura. Refere-se à consciência moral, ética e política. Trazendo as principais características e propriedades, o autor traz o sistema Research Domain Criteria, é o RDoC, que propõe um sistema regulador relacionado ao nível da consciência, arousal, os quais são responsáveis por gerar toda a atividade do sistema neural, dos sistemas neurais, nos vários contextos da vida. E aí eu trago um pouquinho mais do livro, para a gente desmembrar isso, exatamente o parágrafo que o autor coloca. O RDoC contém construtos psicológicos dimensionais relevantes tanto para comportamento humano normal, como para psicopatologia. No campo da neuropsicologia, da consciência, o RDoC compõe sistemas reguladores, os quais são responsáveis por gerar toda a atividade dos sistemas neurais por vários contextos da vida, como colocou no slide. Eles têm por função produzir uma regulação adequada dos estados da consciência, vigil, que é o sujeito acordado, e os períodos de sono. E deve-se salientar que existem níveis, né? E os níveis que o autor traz são as principais características e propriedades do nível da consciência são, né, a facilidade de interação da pessoa com o ambiente de forma adequada ao contexto no qual o sujeito está inserido. E aí a gente está falando de tudo, é um contexto sociocultural, com questão moral, com questão ética, com questão política, enfim. Então, facilita essa integração dessa pessoa. É adequado por ser evocado tanto por estímulos externos ambientais, por estímulos internos, como pensamento, emoção e recordações. Então, ela traz aí à tona, né, todo o emaranhado de todos esses construtos que trazem aí a pensar, a ter esse discernimento, a ter esse criticismo, em função desses estímulos tanto internos quanto externos. E pode ser modulada tanto pelas características dos estímulos externos, como pela motivação, seja ela intrínseca ou extrínseca, né? Que a gente, inclusive, já viu anteriormente.
ela tem a questão de ser um fator que vem a regular, porque traz emoção e traz também razão. Então, ela faz essa equalização. E varia ao longo de um contínuo que inclui desde o estado total de alerta, passando do nível de redução da consciência até o estado de sono normal ou de coma patológico. E o campo da consciência é voltar-se para a realidade. A consciência demarca um campo no qual se pode delimitar um foco ou parte central mais iluminada da consciência. E uma margem, que é a franja, é um umbral, é o que seria a periferia, menos iluminada, mais nebulosa. Segundo a patologia clássica, é a margem da consciência que surgem os chamados automatismos mentais e os estados ditos como subliminares. Então, é por ali, naquela nebulosa, naquela parte mais escura, né, que a gente não consegue olhar com mais propriedade. As bases neuroanatômicas e neurofuncionais de níveis de consciência. Aí eu trago uma imagem para entender como que o cérebro, mais ou menos, ele está distribuído. Isso não quer dizer que cada parte funcione isoladamente. Lembra que eu falei logo no primeiro slide que o indivíduo ele tem que ser avaliado, investigado dentro da sua complexidade, dentro da sua totalidade, para a gente entender exatamente esse padecer ou esse bem-estar. O sistema reticular ativador ascendente, o SRAA, ele traz aí em 4 blocos, né, em 4 sequências desse sistema. A entrada, que é o estímulo, são os estímulos como um todo, tudo que você sente por fora ou por dentro alimenta o sistema. O gerador, que é o SRAA, que é o sistema reticular ativador ascendente, que é o tronco, que ele origina a ativação cortical por neurônios da parte superior da ponte, é a ascendentes, a maior ascendentes, e o mesencéfalo. O sistema regulador ativador ascendente é quem decide o que o cérebro deve ficar acordado. Ele recebe os estímulos e gera o tônus, a prontidão, que aí vai para a central, o tálamo, e o sinal passa pelo tálamo, que funciona como roteador, que distribui essa ativação por todas as áreas do cérebro. E aí vem o resultado, que vai lá para o córtex. Com o sinal chegando ao córtex, ele acende, né? Então, só agora você consegue agir conscientemente, pensar e usar as outras funções mentais. Então, o cérebro ele trabalha como um todo, né? Metaforicamente, como o autor coloca, né, já foi dito, comparado a um foco de luz, é o estado mental onde os conteúdos, pensamento e sensação tornam-se claros. No centro desse campo, a lucidez é máxima. Então, existe aquele holofote, aquela luz. Na periferia, as vivências são vagas. E quando ele fala de mencéfalo, né, para os gregos meio e encéfalos é o encéfalo, é a parte superior, a mais curta do tronco encefálico. Então, ele está falando essa partezinha aqui, que é o mencéfalo, tá? Que é a parte mais curtinha aqui do tronco encefálico. Aqui estão as principais características de forma simples que liga nosso cérebro. Então, a localização, ela funciona como uma ponte de conexão. Ele está situado exatamente onde o diencéfalo, onde fica o tálamo, aqui por dentro, né? Onde fica o tálamo, que é aqui por dentro, e a ponte, que é o tronco. Imagine-o como um pescoço, né? Um pescoço que conecta as partes mais primitivas às partes vitais do tronco cerebral. A lesão no mencéfalo, a lesão aqui no mencéfalo é gravíssima, pois pode desligar todo esse sistema de alerta, levando esse indivíduo ao coma. O autor coloca, retrata, né, as partes dos córtex, né, e retrata toda essa conexão, colocando o mencéfalo aqui como essa parte pequena, fazendo toda ligação e conexão com toda a parte do cérebro. As alterações normais da consciência. Entendendo que nós temos o sono não REM, ou sono lento, que também é conhecido como NREM, que é cerca de 75% a 80% do sono, que ele tem 4 estágios.
E também tem o sono REM, Rapid Eye Movements, ou sono paradoxal. Vamos entender isso. O sono REM, ou sono lento, ele tem um primeiro estágio, que é a fase de transição entre a vigília e o sono. É quando você cai lá na cama e fica meio sonolento, é um sono muito leve, que você está sentindo que está pegando no sono. Aí vem uma pessoa e te acorda, né? Terrível isso. Do qual a pessoa desperta facilmente aí vem a pessoa e te acorda. Logo em seguida vem o estágio 2, um pouco mais profundo, e ocorre uma desconexão maior com o ambiente. E as ondas cerebrais ficam mais lentas. Então, é a hora que que uma pessoa entra no quarto, te pergunta coisa, você fala e nem sabe depois no dia seguinte que você falou aquilo. E os terceiros e quarto estágio, ele entra já num sono delta, um sono mais profundo, que caracterizam-se por ondas cerebrais lentas, amplas, né? Ondas deltas que eles chamam, por isso que essas duas fases têm aí característica do sono delta. E o corpo se recupera fisicamente. O limiar para despertar é muito alto. Então, é o momento que você consegue também gerar e absorver a aprendizagem que houve no dia, tá? Memorizar as coisas que ocorreram. Mas isso não significa que você está num processo de vigília. Muito pelo contrário, o corpo, a mente, eles estão descansando, tá? Já o sono REM, que é o Rabbit Eyes Movement ou sono paradoxal, ocorre após os estágios do sono lento, que é o não REM, e é caracterizado por quatro coisas: atividades cerebrais intensas, movimentos oculares rápidos, atonia muscular e sonhos. Olha que interessante. E aí eu coloco até essa figura aqui, interessantíssima, porque ela trabalha exatamente o sono REM, tá? Então, essa atividade cerebral intensa, que é o padrão de ondas cerebrais, que é semelhante ao da vigília. Por isso o nome paradoxal, porque o corpo dorme, mas o cérebro aparece acordado, tá? E é isso que fomenta aí as atividades, a fase onde ocorrem os sonos mais vívidos e complexos. Os movimentos oculares rápidos, aqui está colocando aqui, né? Os olhos se movimentam rapidamente por baixo da pálpebra. A atonia muscular, que ocorre uma paralisia muscular quase total, o que evita que atuemos nos sonos fisicamente. Imagina, né? No momento que você está com todo o tônus, você pode extravasar isso de várias formas, né? Se machucar um outro, enfim. Então, por isso que é muito perfeito no cérebro, né? Que a gente tem uma atonia muscular onde existe essa paralisia quase total. Na nossa no nosso sonho, né, nós parece que nós estamos em movimento, andando, correndo, com toda atividade, né? Essa atividade cerebral intensa, ela está ocorrendo, mas o nosso corpo ele está ali no momento de relaxamento. Essas fases, elas se alternam em ciclos de aproximadamente 90 minutos e que a integridade desse ciclo é fundamental para a manutenção de uma consciência lúcida e saudável durante o dia. Tá? Então, a integração tanto do sono não REM, quanto do sono REM é importantíssimo para que isso daí, de fato, a gente tenha uma vida mais saudável. O autor traz também que as alterações normais da consciência ocorrem no contexto que chamamos de ritmos circadianos, que são oscilações endógenas autossustentadas do ritmo biológico no período de um dia, de 24 horas, que inclui centralmente as oscilações do nível de consciência de vigília e do sono, as quais, nesse intervalo, organizam a temporalidade do sistema biológico do organismo e otimizam a fisiologia, o comportamento e a saúde desse indivíduo. Quanto às suas propriedades, os ritmos circadianos, segundo o ERDOC, são sincronizados por pistas ambientais recorrentes, como o nível de luminosidade. Então, por isso, lá que se tem estudos que é importante não acessar nenhum tipo de tela, né? Fez colocar a luminosidade do quarto numa penumbra ou então parcial. Então, isso daí permite que o cérebro entenda que essas respostas eficientes perante os desafios e oportunidades do ambiente físico e social, e eles modulam a homeostase interna do cérebro, assim como os outros sistemas, como demais órgãos e tecidos, e se expressam em vários níveis de funcionamento do organismo, desde o molecular, celular, órgãos, circuitos orgânicos, até sinais sociais aos quais os indivíduos pertencem. É magnífico.
E as alterações patológicas da consciência? Elas são classificadas em dois grandes grupos: os quantitativos, que é o nível da consciência, e os qualitativos, que é a forma da consciência. Então, as alterações quantitativas, que ela está no nível da consciência, é o grau de alerta ou vigilância, geralmente causado por fatores neurológicos ou tóxicos. Ela vem na obnubilação ou turvação, que é o rebaixamento leve a moderado. O paciente apresenta lentidão, dificuldade de compreensão, de orientação. Então, é aquela baixa, né? Isso daí pode ser causado por diversas coisas. O topor, que é o grau mais acentuado de rebaixamento da consciência, o paciente está evidentemente sonolento, tá? O sopor, que é o estado de sonolência profunda, o indivíduo só desperta temporariamente mediante estímulos intensos, como uma dor, como saculejar, tá? E o coma, o grau mais profundo, com perda completa da consciência e ausência da resposta a estímulos. E temos aí as alterações qualitativas, que é a forma da consciência. O nível de alerta pode ser preservado, mas a qualidade da percepção da realidade está deformada ali. Os estados crepusculares, o estreitamento dessa consciência, ela pode realizar atos automáticos e complexos, como caminhar, como agredir, mas não terá memória posterior. Existe aí uma amnésia lacunar, vai ficar um limbo, não se sabe o que ocorreu, tá? O estado segundo, que é semelhante ao crepuscular, mas provocado por choques emocionais intensos, sendo uma alteração psicogênica. Já a desassociação da consciência, ela vem com a fragmentação da unidade psíquica comum, um transtorno conversivos ou de estresse agudo, onde o indivíduo se desliga da realidade para evitar sofrimento. O transe, que é a perda da percepção desse ambiente externo, com foco em imagens internas e rituais, frequentemente associados a contextos religiosos ou hipnose. E também tem o estado hipnótico aqui, propriamente dito, que é a redução da consciência, estreitamento da atenção, induzido aí por outra pessoa, podendo gerar alterações na percepção e na memória. Então, existem essas alterações patológicas da consciência, onde existe o nível da consciência, que é o rebaixamento dessa consciência, e a forma dessa consciência, que é exatamente essa situação da realidade deformada. Tá? Então, rebaixamento da consciência, eu venho na turvação ou obnulação, o topor, o supor e o coma. Tá? E a realidade deformada dessa consciência, ela vem na parte do crepuscular, no estado segundo, que é um pouco maior, no crepuscular, no segundo, na desassociação da consciência, no transe e na hipnose. Esse daí não existe o nível, existe tipos, né? A forma. Aqui existem níveis. Na quantitativa existem níveis, tá? Na qualitativa existem formas, tipos. E o autor traz outras perdas da consciência. Ele menciona em subcapítulos perdas abruptas da consciência, que é a transição imediata da vigília para a inconsciência, sem estados intermediários de rebaixamento. Eu saio de um para outro. O autor destaca principalmente crises epiléticas, caracterizadas por descargas elétricas e convulsões, síncopes, causadas por falhas temporárias de irrigação sanguínea. Então, são coisas que acontecem repentinamente. É, Explicando um pouco melhor sobre a lipotimia, como uma perda incompleta da consciência, é como se fosse uma pré-síncope, com a sensação de fraqueza, escurecimento visual, enquanto a síncope é descrita como a perda abrupta, total e transitória da consciência por falta de circulação no cérebro. O desmaio é utilizado muito como um termo genérico para ambas as situações e podem ter origens orgânicas ou psicopatogênicas, direcionando-se de crises epilépticas pela rápida recuperação. As síndromes psicopatológicas associadas ao rebaixamento do nível da consciência, ao que a gente viu do quantitativo. Então, conforme Dalgalarrondo, o delírio é uma síndrome de confusão mental aguda e flutuante, caracterizada por rebaixamento da consciência, desorientação, alucinações visuais frequentes.
Já o estado oni- oniroide ou onirismo é definido por uma vivência intensa de sono acordado, na qual o paciente experimenta alucinações visuais complexas, ricas e fantasiosas. E ainda traz, né, que o delírio é uma síndrome clínica relacionada a uma alteração da consciência. O delírio, a alteração dessa consciência, também pode ser uma emergência médica que pode ocorrer quem já tem demência, que geralmente quem tem demência tem delírio. E a diferença disso? O delírio é outra ideia, o delírio ou ideia delirante é uma alteração desse juízo de realidade, do pensamento. O delírio, a alteração desse pensamento, é um sintoma comum no curso de várias demências como Alzheimer. O que falha no delírio? É a consciência, é como se fosse um interruptor, tá? É a consciência. E o que falha no delírio? É o julgamento, é o pensamento. Qual a duração do delírio? Ele é agudo, por horas ou dias. E o delírio, ele pode ser crônico, levando meses e anos, tá? E o exemplo disso, o delírio, o idoso confuso por uma infecção. Não é uma característica da demência, mas é uma possibilidade do idoso demenciado ter um delírio por ter tomado algum medicamento numa superdose ou ter tá tendo uma infecção no seu quadro de saúde. E o delírio, o paciente que crê em superpoderes, né? Isso daí ocorre muito em diversas psicopatologias. E a causa comum do delírio são doença física ou drogas. O delírio é a esquizofrenia ou a psicose. Então, está muito envolvido aí com a psicopatologia. Esse é mais um capítulo que eu trago aqui para a gente estar construindo todas essas funções cognitivas do livro da Alga Larrondo. No nosso próximo encontro, quero ver você lá, porque nós vamos falar sobre atenção, orientação e tempo e espaço. Um grande beijo. Curte, comenta, compartilha. Preciso de você para o canal Alum Psi perpetuar.